E aí, galera do sétimo ano, beleza? É professor Alcides, de Ciências do Integral. Passamos aí para mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje vai tratar dos vegetais com sementes. É capítulo 6, ok? Lembrando, galera, que vocês devem resolver as atividades de cada videoaula e ir postando conforme a recomendação da coordenação, né? Postem lá no lugar que foi solicitado pela coordenação. Nós estamos acompanhando as postagens e isso está valendo nota, hein? Vamos se ligar nisso aí, hein, pessoal? Deixar tudo em dia, tá? Bom, nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos os primeiros vegetais, a evolução dos vegetais. Depois trabalhamos as briófitas, que foram os primeiros vegetais a surgirem de algas que se adaptaram ao ambiente terrestre, e depois as pteridófitas, que aí sim, né, apresentam uma estrutura grande, vaso condutor, já apresentam folha, caule, raiz, estruturas aí já mais elaboradas entre os vegetais, né? Já ficou mais com cara daquilo que nós imaginamos ser realmente um vegetal. Lembrem que ainda as pteridófitas são dependentes da água para se reproduzir, assim como as briófitas, né? Eu pedi para vocês postarem fotos aí de vocês com pteridófitas e briófitas. Alguns postaram e eu vi que vocês realmente estão acompanhando aí as nossas videoaulas, né? Quem não postou ainda, pode postar, ainda há tempo. Procura lá uma samambaia, procura um músico, fotografa e manda lá. O professor quer ver vocês, hein? Bom, gente, as gimnospermas e as angiospermas são chamados vegetais com sementes. São os únicos vegetais que possuem sementes, né? E na nossa primeira videoaula desses vegetais com sementes, nós vamos tratar das gimnospermas apenas, né? O que significa o termo gimnosperma? Vamos ver aqui, ó. Gimnosperma significa gimno, descoberto, exposto, nu, esperma, semente. Então seriam aqueles vegetais que têm sementes expostas, ou seja, semente sem fruto. Fruto é aquilo que cobre a semente. Então as gimnospermas não possuem fruto. Eu vou dar uma olhadinha aqui novamente naquele cladograma, né, da evolução das plantas. Nós vimos lá algumas videoaulas atrás. As algas então se adaptam ao ambiente terrestre e dão origem às primeiras plantas chamadas de briófitas. Olha que bonito. Gametófito, esporófito, né? Aqui nós temos então as briófitas sendo selecionadas e dando origem às primeiras plantas com tecido condutor de seiva, as vasculares, chamadas de pteridófitas, né? Aqui está o esporófito das pteridófitas, uma folha com seus esporos. E aí surgem as sementes das pteridófitas, primeiras plantas com sementes chamadas de gimnospermas. E por fim, plantas com flores e frutos, que aí sim são chamadas de angiospermas. Essa é a história evolutiva dos vegetais, ok? Segundo o que o pessoal tem visto por aí, as teorias, né? Falando em teorias de evolução, as, as pteridófitas, perdão, as gimnospermas, elas teriam uma relação muito forte com o frio, né? Talvez em algum período da Terra que nós tenhamos uma redução dos níveis de água, nós tenhamos tido o surgimento das primeiras gimnospermas, perdão, que tem um tecido condutor muito mais especializado, né? Umas raízes que podem ser muito mais profundas.
E entre as características desses vegetais, nós temos, por exemplo, possuem vasocondutores seiva, chamado de xilema e floema, assim como as pteridófitas. Possuem uma estrutura reprodutiva chamada de estróbilo. Olha aí, gente, estróbilo é uma estrutura desses vegetais que é usada para a reprodução. O estróbilo masculino, ele possui pólen. E o estróbilo feminino possui óvulo. O pólen, que é o masculino, é disperso pelo vento ou pela água até o óvulo. Na maioria das vezes pelo vento. Então aqui nós já temos uma independência da água. Essas plantas gimnospermas, elas não precisam mais da água necessariamente para reproduzir. O vento já faz o papel. Então olha só, uma coisa que prova que num período de glacial, onde nós teríamos tido menos chuva, essas plantas teriam surgido, né? E surge então a semente, que é formada pelo encontro do pólen do óvulo, pela primeira vez. Importante lembrar, gente, gimnosperma não possui fruto e flor, tá? Não pode confundir. E as gimnospermas, elas são classificadas em 4 grupos. Então eu trouxe aqui imagens dos 4 grupos. Não tem essas imagens aqui dessa forma ordenada lá no livro de vocês. Essas 2 imagens são do livro. Essas 2 o professor traz para vocês a mais e organiza elas nas diferentes classes. São 4. As cicas, nós conhecemos como palmeirinha, enfim, tem vários nomes as cicas, né? As cicas são essas plantas que nós cultivamos no nosso jardim, são gimnospermas. As ginkgófitas, ela possui apenas, essa classe, uma espécie, que é a ginkgo biloba. A ginkgo biloba, que é uma gimnosperma ginkgófita, ela foi considerada extinta do planeta Terra durante muito tempo. Até que se descobriu num jardim chinês do imperador que existiam algumas árvores do ginkgo biloba que só tinha sido encontrado em fósseis, né? Então, nós retomamos aí as ginkgófitas como vegetais ainda existentes no planeta Terra e hoje elas se dispersaram novamente por grande parte aí dos jardins terrestres e estão aí sobrevivendo, né? Curioso isso. As coníferas, como por exemplo a nossa araucária ou pinheiro do Paraná, que são plantas realmente de frio, né? Essas 2 gostam também de frio, mas essas aqui são extremamente adaptadas, até a forma, né? Neve cai, não se acumula. E as guinetófitas, que são gimnospermas, gente, adaptadas a um ambiente desértico. São muito atípicas. Dá uma olhada o tipo, né, da gimnosperma. Extremamente diferente, né? Nós temos aqui a guinetófita, nós temos aqui a conífera, o pinheiro do Paraná, a ginkgo biloba, tá ali, e a nossa palma, cica, palmeirinha, que é a cicadófita. Tá aí as 4 classes de gimnospermas. Bom, a reprodução, então, como nós conversamos agora, é feita pelos estróbilos, masculino e feminino. Então, o estróbilo masculino, ele tem os sacos polínicos, onde estão os pólens. E o vento, gente, o vento leva este pólen até o estróbilo feminino. No estróbilo feminino, nós temos a oosfera, onde estão os óvulos. E o grão de pólen, então, entra lá dentro e fecunda o óvulo. Com a junção do pólen e do óvulo, nós temos uma célula chamada de zigoto, que é a primeira célula de um novo ser vivo. E esta célula vai ficar guardada dentro da semente. No caso do pinheiro do Paraná, esta primeira célula chamada de zigoto, ela está dentro
do pinhão. E nós comemos agora no inverno, né? Muito pinhão. Nós estamos comendo muito zigoto, muita semente de uma gimnosperma. Se nós colocarmos o pinhão na terra e darmos muita água para ele, lembra, para plantar o pinhão tem que ser essa partezinha aqui para baixo e cobrir até aqui assim, pelo menos, de terra, ó, tá? E molhar diariamente. O pinhão vai aumentando, 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 de repente ele racha e começa a surgir uma raizinha e uma parte verde, que vai dar origem, então, à parte vegetativa de uma nova planta, de uma nova conífera, de um novo exemplar de gimnosperma. Então, bem simples, né? Pólen dentro do óvulo, através da ação do vento, zigoto, semente, novo indivíduo, tá? Na maioria das gimnospermas, gente, lembrem, as plantas possuem os dois sexos. O pólen é exclusivo do masculino. Olha aí, levados pelo vento. O pólen tem que ir até no feminino, onde está os óvulos. Lembra, tá? Polinização ocorre quando o grão de pólen encontra o óvulo. O embrião se forma dentro da semente, é a união entre pólen e óvulo, tá? E, lógico, quando essa semente cair, ela vai poder originar uma nova planta. Beleza, gente? Então é isso aí que o professor tinha para falar para vocês hoje sobre gimnospermas. Na próxima aula nós voltamos com as angiospermas. Sim. E deixo atividade para vocês, sempre deixo no final das aulas, tá? Beleza? Vamos se ligar. Resolução dos exercícios da página 114, inclusive a questão invertida, e resolução das atividades 1 a 8 das páginas 128, 129 e 130. E postando lá onde a coordenação está pedindo, tá, pessoal? Certinho? Grande abraço do professor Alcides e nos vemos aí futuramente na próxima videoaula.